Olá, meus alunos, agora vou voltando novamente a mais um tópico. Iremos falar agora sobre o imposto de renda retido na fonte. Vamos ver o que diz a própria lei. O desconto do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos do trabalhador assalariado deve ser feito pelas fontes pagadoras. Então, esse desconto é feito pelo empregador, ok? Mediante a aplicação da tabela progressiva, e o recolhimento é feito através do Documento de Arrecadação de Receitas Federais, a DARF. Regra para a empresa descontar o imposto de renda do funcionário. Primeiro ponto, descontar INSS. Segundo ponto, pensão alimentícia caso o funcionário ele pague, pensão alimentícia. Terceiro ponto, os dependentes que nós vamos ver no exercício, logo em seguida. E depois entrar na tabela progressiva do próprio imposto, da própria Receita Federal do Imposto de Renda. Então, ou seja, é uma regra a ser seguida. Então, se for, primeira coisa, desconta INSS. Segundo, desconta a pensão caso o funcionário pague. E terceira, se tiver dependente, nós vamos ver quem são os dependentes, desconta. Aí entra na tabela progressiva do próprio Imposto de Renda. Os dependentes para imposto de renda, dentre outros: filhos ou enteado até 21 anos de idade, companheiro com quem um contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou cônjuge, menor pobre de até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque, e de quem detém a guarda judicial, necessária guarda judicial aqui, pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte ele seja tutor ou curador. Dispensa de retenção de imposto de renda. O valor igual ou inferior a R$10. O que acontece, meus alunos? Quando o empregado, a Receita Federal não deixa o empregador emitir uma DARF de até R$10. Como é que funciona isso? O empregador fez lá os cálculos, apenas um funcionário descontou o imposto de renda, aí deu lá o valor de R$9. A Receita ela não emite uma DARF com esse valor. Mas, por exemplo, no mês subsequente, o empregador fez os cálculos, deu mais uma guia de R$9. Então, o que acontece? A empresa ela vai lá, nessa segunda etapa, que teve outros R$9, ela vai lá e paga uma DARF num valor de de R$18. Por quê? Ela não emite DARF com menos de R$10, entendeu? Igual ou inferior a R$10, tá ok? Informe de rendimento. As fontes pagadoras têm a obrigação de enviar, disponibilizar o informe de rendimento até o dia útil do mês do ano seguinte, ou por ocasião de rescisão de contrato de trabalho. Esse informe de rendimento é para o próprio funcionário ele fazer aquele ajuste com a Receita Federal. Por exemplo, ele paga plano de saúde. O plano de saúde ele não é deduzido todo mês do imposto de renda do funcionário. Então o que acontece? A empresa, quando dá esse informe de rendimento, lá no informe de rendimento tem o quanto foi recolhido de INSS desse funcionário, o quanto foi pago de imposto de renda dele. E lá ele faz os ajustes. Por exemplo, ele gastou no ano um valor de R$2.000 de plano de saúde. E foi descontado de imposto de renda dele R$1.500, vamos dizer assim. Aí lá no cálculo lá do imposto de renda, ele foi lá e disse, poxa, vou fazer meu ajuste, vou lançar os R$2.000 que eu gastei de plano de saúde. Então o que acontece? Este ajuste é feito para o quê? Para fazer a restituição desse valor de R$1.500. É o ajuste que o funcionário tem que fazer no ano. É tanto que esse ajuste que ele faz no ano, quem faz é o funcionário e não o empregador, ok? Então vamos dizer que, por exemplo, ele lançou R$2.000 e a Receita falou assim, bem, nós vamos te reajustar desses 1.500, R$900 que nós devemos te devolver.
Aí, ou seja, a própria Receita Federal restitui ele o valor de 900. Então, o valor de 600 reais, que era de 1.500, vai ficar para o governo. O restante volta para o contribuinte, para o empregado. O vencimento da DARF é até o dia 20 do mês seguinte a que as contribuições se referirem, ou até o dia útil imediatamente anterior, quando não houver expediente bancário na data do vencimento. Então, ou seja, é até o dia 20, caso não tenha expediente bancário, um dia anterior. Então, vamos ver como é que é feito o exercício do imposto de renda? Dá uma pausa no vídeo, tente fazer esse exercício que eu já volto para fazer a resolução do mesmo. Voltando agora, vamos resolver o exercício de imposto de renda retido na fonte. Funcionário ganha salário de R$5.000 por mês. Ele paga a pensão de 20% do salário mínimo. E tem um dependente. Salário mínimo e dependente. Quanto ele terá que pagar de imposto de renda? Bem, eu já expliquei que a regra é: primeiro desconta o INSS, depois pensão caso o funcionário tenha, e dependente caso o funcionário tenha. E depois entra na tabela. Agora eu vou explicar como é que funciona dessa forma, como é que de fato funciona. Então vamos lá. Primeiramente, salário do funcionário, 5.000. Ah, professor, ele ganha um salário de 5.000. Vamos ver onde ele está. Ele se encontra na tabela com relação a esse salário. Olha, os 5.000, ele está aqui dentro dessa coluna aqui. Da última coluna. Então ele vai o quê? Descontar 11% com relação ao INSS. Então eu pego o salário do funcionário, multiplico por 11%, chega ao valor de R$550. Então esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo agora. Pensão do salário mínimo. Então ele paga a pensão em cima de 20% do salário mínimo. Então, ou seja, pega o salário de 998 e multiplica por 20%, chega ao valor de R$ 199,60. E ele tem um dependente a nível de imposto de renda. Então, poxa, para cada dependente de imposto de renda, o valor é R$ 189,59. É o que diz a própria Receita Federal, tá? Ela já dá aqui, valor a deduzir por dependente. Isso aqui, esse valor aqui, quem nos dá é a própria Receita, ok? Não sou eu que estou botando valor aqui, não é nada, é a própria Receita, tá? Então vamos agora entrar para a parte de cálculo. O que eu falei? Primeiro a gente faz o quê? Pega o salário, diminui o INSS, diminui a pensão e diminui o dependente. Perfeito? Cheguei ao valor de R$ 4.060,81. Aonde esse valor está dentro da tabela de imposto de renda? Agora que são elas. 4.060. Aonde, qual coluna se encontra 4.060? Encontra o quê? Nessa coluna aqui, ó, de 22,5. Então o que eu faço? Eu pego esse valor e multiplico o quê? Por 22,5%, que é o percentual da tabela de imposto de renda. Se eu pego esse valor e multiplico por 22,5%, dá o valor de R$ 913,68. Mas esse valor não é um valor que eu vou pagar de imposto de renda, porque ainda tem a parcela deduzida do imposto de renda que a própria Receita me dá. Isso aqui é a tabela da Receita Federal, tá ok, meus alunos? Então, qual ainda tem um outro valor aqui para eu diminuir desse, para eu achar de fato o valor que vai ser recolhido de imposto de renda? Então eu pego R$ 913,68 e diminuo o que? Olha, se eu fiz por 22,5, eu tenho que diminuir para o valor que está na mesma coluna, R$ 636,13. Então esse valor aqui, menos esse daqui, eu chego ao valor que? De R$ 277,55. Então é esse valor aqui que a fonte pagadora, que é o empregador, vai ter que recolher na DARF para o imposto de renda do funcionário. Então a regra foi como eu falei: INSS, tira INSS, pensão e tira dependente. Ah, professor, o funcionário não paga pensão. Tira INSS, tira dependente. Ah, professor, o funcionário não tem nem dependente e nem tem pensão, nem paga pensão.
pega o salário, tira o INSS e entra na tabela de imposto de renda. Então assim, se não tiver nem dependente nem pensionista, tira o salário, tira o INSS. Então seria que, se não tivesse um pensionista aqui, ou um dependente, como é que faria? Nós íamos fazer o cálculo em cima o quê? Pegava o salário, diminuía de 550 e já ia para a tabela. A gente já ia para a tabela já para fazer o cálculo. Entendeu? Espero que tenham gostado da aula de imposto de renda. Nós vamos depois para a aula de fundo de garantia. Entendeu? Qualquer dúvida pode deixar um comentário que eu respondo assim que possível. E o cálculo de imposto de renda é feito dessa forma, não tem outra forma, não é complicado, não é um bicho de sete cabeças, mas é preciso muito estudo, ok? Até a próxima aula.